câmera ali, ó, quando ela começa a passar o povo, tem hora que eu tenho que fechar os olhos, não dá para olhar para lá pro lado, senão a gente peca, né? Porque um mover de adoração como esse, tem gente que tá daquele jeito que o pastor fala, né? Com cara de sapo atropelado, para não dizer outra coisa. A partir de hoje, todas as vezes que você adentrar essa casa de adoração, você vai vir aqui para prestar um culto racional com todo o seu corpo. Você vai apresentar o seu corpo em sacrifício a Ele. Você vai entrar aqui e fazer tudo o que você puder em adoração e gratidão a esse Deus. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Dá um abraço no irmão que está ao seu lado e diga: nós vamos adorar sempre juntos, com tudo que nós temos, né? Não é, pastor Lucas? A gente dança, a gente celebra, a gente faz tudo o que a gente pode, porque isso é o mínimo que a gente pode fazer ao nosso Deus. Amém, irmãos? Você pode tomar o seu lugar. Já que hoje é dia das mães, né? A mãe pode dar umas bronquinhas nos filhos. Ah, Jesus. Mas, irmãos, a palavra do Senhor, ela vai nos dando entendimento. Algumas pessoas que não adoravam assim, porque não tinha esse entendimento, agora você tem, né? Então use tudo o que você pode para adorar o Senhor. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no texto de Mateus. Mateus capítulo 13, versículo 24 e 25. Mateus 13, 24 e 25. Vamos falar um pouquinho sobre o reino dos céus. A Bíblia diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, diga dormindo, veio o inimigo dele. Semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Aqui nessa parábola do reino, a parábola do joio e do trigo, Jesus ele compara o reino de Deus a um campo. O semeador aqui é Deus. E ele semeia sempre boas sementes. A parábola diz que o semeador Deus, o nosso Deus, ele sai e vê um campo e começa a semear boas sementes. Só que, enquanto alguns dormem, vem um inimigo. E no meio daquela semeadura perfeita de Deus, ele planta joio no meio do trigo. Para quê? Para confundir a colheita. Para confundir a colheita. Eu espero que aqui, nesse campo lindo, aonde Deus plantou muitas sementes, nós estejamos somente no meio de trigo. Que não haja joio no nosso meio, para nos confundir. Mas infelizmente, a Bíblia diz que onde tem trigo, também tem joio. E aqui tem um ensinamento muito importante. Porque como que a gente vai estar, ou nos mover, agir, diante de uma colheita que Deus tem nos dado, identificando quem é joio e quem é trigo? Vira para o irmão que está ao seu lado e diga: se é joio ou se é trigo. Que o Espírito Santo de Deus esteja falando a todos nós agora. Que o Espírito Santo de Deus abra o entendimento de todos aqui agora. E que o inimigo não venha roubar essa palavra agora. Mas olha que interessante. Essa parábola, ela nos ensina 3 princípios poderosos sobre a diferença entre joio e trigo. Talvez você esteja achando que você é trigo, mas você seja joio ainda. Qual a diferença entre o trigo e o joio? O trigo, ele tem semente. Eu queria ter trazido um trigo aqui. Ali não é trigo, eu acho, né? Não, ali é capim pomposo. O trigo, ele tem sementes, mas o joio, ele é vazio por dentro.
Eles são iguais. Você não consegue identificar o que é trigo e o que é joio só olhando, a princípio. Porque os dois são muito parecidos. E a palavra diz que quando você vai tirar o joio, se você quiser tirar o joio do meio do trigo, infelizmente alguns trigos saem junto. A gente teve uma reunião de pastores ontem. Nossa, gente, já fez tanta coisa depois daquela reunião. Foi ontem? Foi ontem, de manhã. Meu Deus. E ali entre os pastores nós falamos isso. Que muitas vezes nós como líderes, nós queremos, às vezes a gente identifica um joio. E dá vontade de mandar embora o joio, porque aquele joio atrapalha a colheita, aquele joio atrapalha o trabalho do Senhor. Mas quando nós tentamos arrancar o joio pelas nossas próprias mãos, a gente acaba perdendo alguns trigos juntos. E então deixa que Deus tire o joio, porque nós não queremos perder nenhum trigo. Mas os dois se parecem muito. A diferença é que o trigo tem semente e o joio não. O versículo 8 de Mateus 13 diz: mas a semente que caiu em boa terra produziu a 100, 60 e 30 por um. O trigo, ele carrega semente, ele é fértil, ele é produtivo, ele se multiplica, ele tem palavras boas, ele cumpre princípios. Mas o joio não. Ele parece trigo, mas ele não multiplica. Ele não é generoso, ele não carrega princípios, ele é vazio. Há pessoas no reino de Deus que são como trigo, mas também há outras que são como joio. E eu quero dizer a você nessa noite que as suas sementes, elas podem gerar novas vidas. E elas podem impactar gerações se eu e você formos trigo nas mãos de Deus. O joio, por mais que ele pareça semelhante ao trigo, ele é estéril, ele é vazio. A segunda característica que nós podemos ver, ou a segunda diferença entre joio e trigo, é que o trigo ele é humilde e o joio ele é orgulhoso. Tiago 4,10 diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Como que você consegue, os mais especialistas conseguem identificar trigo e joio? Só quando o trigo está cheio de semente, você consegue identificar a diferença de um e outro. Por quê? Quando o trigo, ele começa a se encher de semente, o que acontece com aquela haste de trigo? Ela começa a se envergar, porque o peso da semente faz com que aquele trigo se humilhe diante do Criador. Mas o joio não tem semente, então ele continua orgulhoso. Porque ele não reconhece nem que quem sustenta ele de pé é o próprio Criador. Você é joio ou você é trigo? Se você acha que você não precisa de Deus, se você não reconhece que é o Senhor quem te sustenta, é o Senhor que tem dado tudo o que você tem, não é a tua beleza, não é a tua sabedoria, não é o teu esforço, porque basta um toque do Senhor e você pode perder tudo. Mas o Senhor, Ele te abençoa, o Senhor te dá sabedoria, o Senhor te dá saúde, o Senhor te dá intelecto, o Senhor te dá criatividade, é o Senhor quem te dá tudo. Todas as sementes são dadas pelo Senhor, é o Senhor quem dá até a semente para a gente semear. Mas se você não reconhece isso, você é um joio, orgulhoso, soberbo, que não precisa de Deus. Muitas pessoas são assim, irmãos. E da mesma forma as nossas ofertas são expressões de humildade. As nossas ofertas, os nossos dízimos, é a expressão de que nós somos trigo e não somos joio. Nós reconhecemos que tudo que nós temos veio dele. E nós queremos semear, multiplicar a semente que nos foi dada por toda a eternidade. E a última coisa, a última diferença entre o trigo e o joio é que o trigo ele gera colheita, mas o joio ele vai ser queimado. Hoje você pode estar aí todo ereto, orgulhoso, mas vai chegar um momento em que aquele que plantou a semente,
Ele vai colher. E ele vai pegar e tirar tanto o joio quanto o trigo, mas ele vai separá-los. Olha o que diz 2 Coríntios 9:10. E aquele que dá semente ao que semeia e pão para colher também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Quando o ceifeiro ele recolhe a colheita, ele passa o trigo e o joio por uma peneira. Diga peneira. Eu quero te dizer, todos nós vamos ser peneirados. Até você bonitinho, bonitinho, até eu, todos nós vamos ser peneirados. E a diferença é, quando um trigo, ele é amassado, o que acontece? A semente cai, a semente fica. Mas quando um joio, ele é peneirado, ele é amassado, vira só palha, não sobra nada. E a palavra do Senhor diz que toda palha ele vai queimar. O que é joio vai ser queimado, o que é trigo vai dar colheita. Ah, Jesus, nós precisamos ser trigo. Hoje o Senhor, Ele quer nos transformar, Ele quer nos moldar. E talvez Ele esteja falando ao teu coração, se humilha, vai. Reconheça que eu sou Deus. Porque quem é trigo, quem está nas minhas mãos, quem se humilha, quem depende de mim, quem valoriza esses momentos na presença de Deus, vai gerar uma colheita eterna. E a vontade de Deus não é que você seja queimado como o joio, como palha. Muito pelo contrário. O Senhor quer que todos, aliás, Ele só planta trigo. Quem planta o joio é o inimigo. Que nossas ofertas não sejam também como palha, passageiras, sem impacto, mas que sejam como trigo, prontas para gerar uma colheita de geração em geração. Que nós possamos sustentar o reino de Deus, sabendo que tudo que nós temos vem dele. Porque o que semeamos hoje define a colheita que vamos apresentar a Deus quando Ele falar, mostre-me tuas mãos. Sabia, irmãos? Não sei se você já leu essa parte na Bíblia ou alguém te contou. Vai chegar um dia que você e eu vamos estar diante do Senhor e Ele vai falar, mostre-me suas mãos, mostre-me seus frutos. Joio não tem fruto, mas trigo tem. E eu sempre, quando eu era líder de jovens, eu gostava, quando eu falava sobre isso, eu falava assim, Deus, o meu desejo é que quando eu chegar no céu, e Deus virar para mim e falar assim, mostre-me teus frutos. Na época eu assoviava no altar. Hoje eu não vou fazer isso porque tem gente que escandaliza, né? Eu sou pastora de igreja, então eu estou mais moderada. Mas quando eu chegar no céu, acho que eu vou assoviar. E eu sei assoviar alto, viu? Minha vontade é chegar no céu e quando Deus chegar para mim e falar, Samara, será que Ele me chama de Samara? Não sei. Porque Ele tem uns nomes meio, para quem Ele gosta muito, Ele põe uns apelidos mais fofinhos, né? Eu acho que Ele vai me chamar de Samara mesmo. Quando Ele falar assim, Samara, mostre-me suas mãos, apresente seus frutos, meu desejo é dar um assobio e falar, vem galera! E uma multidão vir atrás de mim. Porque eu quero ser sempre trigo. E eu quero dar sementes que vão gerar vida eterna para muitas pessoas. É por isso que quando eu oferto, quando eu dizimo, eu estou semeando no reino de Deus. E essas sementes, elas vão dar uma colheita eterna. Nada fica encoberto. O Senhor, Ele está contabilizando cada ação, cada oração, cada adoração, cada oferta. Tudo que você faz, o Senhor está contabilizando. E quando você chegar na glória, Deus vai falar, Alain, mostre-me suas mãos. Que hajam muitos frutos a apresentar para o Senhor. Amém? Somente quem é trigo fica de pé.